Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes e que o Espírito Santo também bendiga a toda sua família. Aqui estamos para mais uma meditação e já estamos cerca, não? Del dia 8 às 4 da tarde, porque estamos vivendo com toda a força o mês da primacia. Este mês da primacia é o mês que o Espírito Santo está mostrando a necessidade de orarmos, de meditarmos. E quantos me han dito, pastor, sem me dar conta, por causa do apuro para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas na casa, às vezes hemos deixado o principal para depois. Ou seja, não há deixado Deus ser primeiro. Deus tem que ser primeiro em nossas vidas, em todos os aspectos. Cada dia da semana, nós outros preparamos uma mensagem, uma meditação, para que uno pueda ler, e depois uno coloca as rodilhas, não? Nele próprio tapete, como você pode ver aí, e hace sua oração. Não é necessário quedar aí meia hora, muito tempo, não, sua oração. Agradecendo a Deus por ele dia, pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus que lhe dê a sabedoria para ser de todo, para conquistar, mas nunca colocar a Deus em segundo plano. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora este mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 2. Coloque, por favor, para que todos puedan acompanhar este mensagem, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Mire que Deus diz: "Tenes perseveranças, e has sofrido por mi nome, e não has desmayado." Deus ha visto que muitos ha hecho, que para hacer não há tempo malo. Há muitos que para estar haciendo, hace isso, hace aquello, ajuda demasiado. Mas Deus detectou nesta igreja que lá a preocupação era solamente a ser, já não era mais em ser. E quando a preocupação de ser, acaba, quando uno começa a colocar Deus depois, para depois. Assim de todo, ajuda em todo, mas Deus, espiritualmente hablando, não és primeiro. Por isso que ele falou: "Pero tengo esto contra ti, que has deixado tu primeiro amor." Ou seja, eles perseveravam, eles sofriam por causa do nome de Jesus, mas não desmaiava, mas não desistia, mas Deus não estava sendo ele primeiro. Por isso, obreiros, quando nós outros hacemos e Deus é primeiro, o que hacemos dá frutos, porque não hacemos ou não estamos hacendo em la carne, estamos hacendo com uma direção do Espírito Santo. Para nós outros entregar esse tapete para os terdes, não foi feito isso aqui em la carne. Essas 28 mensagens que estão aqui foram pedida direção ao Espírito Santo para 4 semanas, porque não queremos estar firrados solamente em hacer, porque quando se preocupamos solo em hacer e não ser, o Espírito Santo não nos usa, e todo trabalho e tudo que é azeite na carne, e o que é hacer na carne é edificar a casa em la arena e não em la roca. Por isso que muitas vezes você vê aqueles que fazem muitas coisas dizendo: "Já não quero mais", que fazem muitas coisas prostituindo, ou adulterando, ou roubando, ou fazendo coisas que escandalizam a outras pessoas, e uno pergunta: como pode? Fulano ou mengano era de tanta fé, era um homem de Deus, que passou? Porque estava apenas preocupada em hacer. Este sábado, a hora,
ademais de la Bíblia, todos trairão seu tapete, todos chegarão mais tempranito, não chegue tarde, por favor, organize-se, obreiro, e avise a seus invitados. Eu pedi para cada obreiro trazer 2 pessoas firmes, 2, mas há obreiros que vão trazer 10, há obreiros que vão trazer muito mais, porque eles querem dar, e aquele que dá, ele recebe. Estamos vivendo este mês de la primacia, estamos mostrando a nosso Deus que Ele é primeiro. Ele é primeiro e será primeiro em las buenas, em las malas, quando tudo estiver bem ou quando tudo estiver malo, Ele toca ser primeiro, porque quando Deus é primeiro, há proteção, há livramento, há sabedoria, lo que vamos falar, há sabedoria para reacionar, há sabedoria para actuar. Coloque tudo isso adentro de você e não perdam a oportunidade. Amanhã estaremos com ele programa Obreiros em Foco às 9 da noite. Passe a voz a seus grupos, porque amanhã vamos mostrar a história de 2 obreiras que estavam servindo, que estava nos ajudando, mas Deus não estava sendo primeiro. Estava preocupadas em ser, mas não preocupada em ser. E quando vindo a tentação, resbalaram. Houve um sofrimento, houve heridas, houve sofrimento, mas graças a Deus lograram regressar e já são novamente obreiras e que vão nos contar sua triste história. Para quê? Para humilhá-las? Não, mas para que eu, para que os terdes, para que todos não passem por a mala experiência que elas passaram, porque estamos a cada dia lutando, colocando toda a força para que Deus siga como primeiro em nossa vida. Amanhã, às 9 da noite, o último programa deste mês, já nos preparando para esse dia 8, às 4 da tarde. Pero mientras não chega amanhã, mientras não chega dia 8, eu gostaria de avisar a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, que este jueves agora será o jueves dele combate em contra o espírito de la infidelidade. Obreiros, servos, esse espírito de la infidelidade, ele se encontra todos os dias, vigilando nós outros, porque ele quer que nós outros venhamos ser infiel a nosso Deus. E ele sabe que quando há infidelidade, acaba a proteção. Deus não pode proteger a um infiel, mas Deus protege, Deus guarda, Deus prospera, Deus bendice, Deus defende a los fieles. Esse jueves agora, em todas as igrejas universal de Equador, estaremos realizando o combate em contra o espírito de la infidelidade. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta amanhã.